Irmãos, Hermanos, primeiramente eu gostaria de saudar a todos os irmãos, primeramente yo quisiera saludar a todos los hermanos em nome dos irmãos do Brasil, das igrejas do Brasil, hermanos de las iglesias en Brasil e que muitos gostariam de estar aqui conosco. y que muchos quisieran estar aquí con nosotros. Porém, o Senhor nos concedeu Sin embargo, el Señor nos concedió essa grande oportunidade esta gran oportunidad de estarmos aqui novamente, de estar aquí nuevamente, reunidos no nome do Senhor Jesus. reunidos en el nombre del Señor Jesús. E nós sabemos que esse é um grande feito do Senhor. Y nosotros sabemos que É um grande feito, uma grande es un realização. gran hecho del Señor, Porque somente Ele pode nos conduzir. porque solamente Él nos puede conducir E somente Ele pode nos levar também a salvo, y solamente Él nos puede llevar hacia el objetivo, ao seu reino celestial. a su reino celestial. E como irmãos, Y como hermanos, juntos, juntos, nós podemos caminhar. nosotros podemos caminar, Independente das barreiras, independientemente de las barreras, das dificuldades, de las dificultades. o Senhor tem nos aproximado. El Señor nos ha acercado E nós temos certeza y nosotros tenemos certeza que essa comunhão que esta comunión é para o bem. es para el bien E é para a edificação do corpo. y es para la edificación del cuerpo de Cristo. E com toda certeza, irmãos, Y con toda certeza, hermanos, nós temos sido abençoados nesse dia que estamos juntos aqui. nosotros hemos sido bendecidos en este día que hemos estado juntos aquí. E temos também uma expectativa Y también tenemos una expectativa, que o Senhor continue falando conosco, que el Señor continúe hablándonos pela sua misericórdia por su misericordia e pela sua bondade. y por su bondad. Quando eu propus no meu coração Cuando propuse mi corazón estar aqui com os irmãos, estar aquí con los hermanos, eu não tinha nenhuma pretensão. yo no tenía ninguna pretensión E agora ainda não tenho nenhuma pretensão, irmão. y aún ahora no tengo ninguna pretensión. Até mesmo porque eu não tenho muita habilidade com a pregação. Ya puede ser porque yo no tengo ninguna habilidad con la predicación E eu creio que será necessário y yo creo que será necesario a ajuda do Senhor la ayuda del Señor para que juntos para que juntos nós possamos podamos entender entender a plena vontade de Deus para as nossas vidas. la plena voluntad de Dios para nuestras vidas. E quando Orlando falou comigo Y cuando Orlando me habló a respeito de compartilhar com os irmãos, al respecto de compartir con los hermanos, eu orei ao Senhor, yo oré al Señor pedindo uma direção pidiendo una dirección que fosse realmente da vontade do Senhor. que realmente fuese de la voluntad del Señor. E eu creio que nessa noite Y yo creo que en esta noche o Senhor tem colocado um encargo no meu coração, el Señor ha puesto un encargo en mi corazón para que nós possamos meditar para que nosotros podamos meditar e refletir y reflexionar sobre o tempo que o Sobre Senhor tem nos dado. sobre el tiempo que el Señor nos ha dado. Mas antes disso ainda, irmãos, Pero aún antes de eso, hermanos, eu gostaria de voltar naquilo que os irmãos falaram um pouco antes de mim, os irmãos que me precederam. yo quisiera volver un poco a aquello de lo que, a volver a ver algo de lo que los hermanos hablaron antes de mí. Porque eu entendo que a palavra do Senhor, ela é ampla Porque yo entiendo que la palabra del Señor es amplia e ela é luz também. y también es luz E ela está interligada. y ella está interligada. A suma da palavra do Senhor. La suma de la palabra del Señor E nós precisamos y nosotros necesitamos entender todo o contexto no qual o Senhor está falando. entender todo el contexto en el cual el Señor nos está hablando. E gostaria de ler então juntamente com os irmãos, retomar juntamente com os irmãos, Quisiera retomar juntamente con los hermanos em Apocalipse 22:12. en Apocalipsis 22:12. Onde diz, foi lido pela manhã,
aqui Donde- na tradução em português, donde fue leído en la mañana, aquí en la traducción en portugués, diz assim: dice Eis así, he que aquí cedo venho, que vengo temprano, e o meu galardão está comigo, y mi galardón está conmigo, para dar a cada um segundo a sua obra. para dar a cada uno según su obra. Amém, irmãos? Amén, hermanos. E voltando, Y volviendo, também gostaria de ler em 1 Pedro también quisiera leer en Primera de Pedro 5:4. 5:4. Diz assim: quando aparecer o sumo pastor, Y dice así, e quando aparecer o sumo pastor, cuando apareciera el sumo pastor, alcançareis alcanzaréis a incorruptível coroa de glória. la incorruptible corona de gloria. E por último, gostaria de ler com os irmãos em Efésios 4:24. Y por último, quisiera leer con los hermanos allí en Efesios 4:24. Esses são textos que nós meditamos hoje pela manhã. Esos son textos que meditamos hoy por la mañana. E vos revistais do novo homem, Y revestidos del nuevo hombre, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. que según Dios fue creado en la verdadera justicia y santidad de la verdad. Entendemos então, irmãos, Entonces entendemos, hermanos, que através desses textos que nós meditamos pela manhã e da exposição dos nossos amados, que a través de estos textos que nosotros meditamos esta mañana por medio de nuestros hermanos amados, nós devemos buscar sempre a dependência do Senhor. nosotros debemos buscar siempre la dependencia del Señor. E o nosso irmão deixou muito claro na sua exposição que E nós- existe um galardão. Y nuestro hermano leyó muy claro que en la palabra habla del galardón. E nós devemos buscar Y nosotros debemos buscar essa dependência do Senhor esa dependencia del Señor para que nós possamos atingir para que nosotros podamos alcanzar o alvo el objetivo da soberana vocação em Cristo. de la soberana vocación en Cristo. E por um outro lado, Y por otro lado, devemos nos revestir do novo homem. debemos revestirnos del nuevo hombre. Devemos levar a imagem de Cristo Debemos llevar la imagen de Cristo e refletir o amor, a misericórdia e a bondade do Senhor. y debemos reflejar el amor, la misericordia y la bondad del Señor. Como igreja, Como iglesia, nós temos essa vocação nosotros tenemos esa vocación e nós não podemos nos esquivar dessa vocação. y no podemos desviarnos de esa vocación. Nós temos esse santo chamamento. Nosotros necesitamos, Temos esse santo chamamento. tenemos ese santo llamamiento E isso nos coloca uma grande responsabilidade. y eso nos pone en una gran responsabilidad. E de alguma maneira, irmãos, Y de alguna manera, hermanos, esse assunto que foi falado pela manhã a respeito do galardão e a respeito do revestimento do novo homem, eso que se habló esta mañana acerca del galardón y del revestimiento en el nuevo hombre, está conectado com esse encargo que o Senhor colocou no meu coração. está conectado con ese encargo que el Señor puso en mi corazón. Porque se pararmos para pensar, Porque si nos detenemos a pensar, nós vamos perceber nosotros vamos a percibir que as nossas atitudes que nuestras actitudes frente às demandas do Senhor frente a las demandas del Señor para o nosso tempo para nuestro tiempo, vão refletir de alguma forma na eternidade, de alguna manera ellas van a ser reflejadas en la eternidad, para bem para bien ou para mal. o para mal. E seria muito prudente Y sería muy prudente que nós colocássemos plena atenção que nosotros pusiéramos plena atención naquilo que o Senhor está dizendo. en aquello que el Señor nos está hablando. Me chamou muita atenção durante a manhã Durante la mañana me llamó mucho la atención que o nosso irmão Jair que nuestro hermano Yair disse que ele ia falar de algo básico, dijo que él quería hablar de algo básico,
Mas muitas vezes, irmãos, Pero muchas veces, hermanos, nós não alcançamos nem o básico. nosotros ni siquiera alcanzamos lo básico. E às vezes é necessário Y a veces es necesario que voltemos ao básico. que volvamos a lo básico. Porque vivemos num tempo Vivimos en un tiempo onde existe uma certa abundância da palavra donde existe una cierta abundancia de la palabra e, de certa forma, do conhecimento. y de cierta manera de conocimiento. Porém, Sin embargo, nós ficamos pobres nosotros quedamos pobres com relação a En- viver en relación al vivir da palavra do Senhor de la palabra del Señor e praticar y practicar o amor, el amor, a caridade la caridad e as boas obras para as quais o Senhor mesmo nos chamou. y las buenas obras para las cuales el propio Señor nos llamó. E está escrito isso, Y está escrito eso, que existem boas obras que foram preparadas de antemão que existen buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nós andemos nelas. para que nosotros anduviésemos en ellas. E na minha percepção, não sei, talvez isso seja um problema do Brasil, talvez aqui na Colômbia não, Y en mi percepción, no sé, puede ser un problema solo de Brasil, de pronto aquí en Colombia no. nós temos falhado Nosotros hemos no fallado. Brasil. Em No Brasil temos falhado En Brasil hemos fallado em praticar, en practicar, em dar o exemplo en dar ejemplo, naquilo que o Senhor mesmo tem nos requisitado. en aquello que el Señor mismo nos ha pedido. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de, não sei se rapidamente, não sei se teremos tempo, mas eu gostaria de falar de 3 aspectos. Y en esta noche yo quisiera hablar, no sé si rápidamente, no sé si tenemos tiempo de hablar de 3 aspectos Com relação ao tempo, en relación al tiempo. eu gostaria de falar do problema do tempo, Yo quisiera hablar del problema del tiempo, porque nós temos algumas acepções ou alguns conceitos relacionados ao tempo. porque nosotros tenemos algunas acepciones o conceptos en relación al tiempo. Tanto se olharmos para o hebraico como se olharmos para o grego, nós temos essas acepções. Tanto en el hebreo como en el griego tenemos nosotros esas acepciones. Porém, não se assustem, irmãos, porque eu não sou especialista e não quero falar nem de grego e nem de hebraico. Sin embargo, yo no soy experto ni en griego ni en hebreo E não quero falar disso. y no quiero hablar de eso. Porém, eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão do problema do tempo Sin embargo, quisiera hablar un poquito de esta cuestión del tiempo e depois falar mais um pouco sobre a nossa responsabilidade sobre o tempo y después hablar un poco sobre nuestra responsabilidad e, por fim, sobre el tiempo y por fin falar de uma perspectiva cristã da utilização do tempo que Deus nos dá. y después poder hablar de una perspectiva cristiana de cómo usar el tiempo que Dios nos da. E, de certa forma, o Senhor colocou no meu coração que essa palavra eu preciso me apropriar dela, Y de cierta manera el Señor puso en mi corazón que yo mismo necesito apropiarme de esa palabra que el Señor puso en mi corazón. porém um encargo muito grande Sin embargo, es un encargo muy grande com relação aos jovens en relación a los jóvenes e às crianças, y a los niños, porque de uma maneira talvez prática, porque de alguna manera tal vez práctica, nós sabemos que os nossos jovens e crianças, nosotros sabemos que nuestros jóvenes y niños, se Deus permita, si Dios permite, têm um largo caminho pela frente. tienen un largo camino por delante. Claro, se o nosso Senhor não voltar. Claro, si el Señor no vuelve antes. E uma das questões que permeiam ou que perturbam até a nossa mente Y algunas cuestiones que permean o hasta perturban en nuestra mente, especialmente nós que já temos um pouco mais de experiência, especialmente con los hermanos que tenemos algún poco más de experiencia, diz respeito a nos arrependermos daquilo que não fizemos para o Senhor, con respecto a aquello que no hicimos para el Señor, que não fizemos para o Senhor. que no hicimos para el Señor. E aquilo que deixamos, poderíamos fazer e deixamos de fazer. Y aquello que podríamos hacer y dejamos de hacer. É claro que essa palavra também é para nós.
Es claro que esa palabra también es para nosotros, porque eu particularmente porque particularmente yo conheço muitas pessoas mais velhas, mais maduras, conozco algunas personas más viejas, más maduras, que perdem que pierden muito tempo. mucho tiempo, Ao contrário daquilo que as Escrituras nos recomendam. al contrario de aquello que las escrituras nos recomiendan. Então vamos começar falando desse primeiro aspecto, que é relacionado ao problema do tempo. Entonces vamos a empezar hablando de este primer aspecto del problema del tiempo, Porque de fato o tempo é um problema. porque de hecho el tiempo es un problema. No hebraico, eu estive levantando aqui, existem no mínimo 6 acepções para o tempo. Y en el hebreo yo estuve investigando acá y en lo mínimo existen 6 acepciones para la palabra tiempo. E no grego aumenta isso, aproximadamente 11 acepções. Y en el griego aumenta eso porque ya que son aproximadamente 11 acepciones. E eu separei aqui três acepções ou 3 concepções do tempo no grego. Y yo separé aquí 3 conceptos, acepciones del tiempo en el griego. A primeira delas é emera, La primera de ellas es emera, que está relacionado com relação ao tempo pensado ou olhado como o dia. que está relacionado con el tiempo pensado como el día. E essa palavra ela aparece muitas vezes nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Y esta palabra aparece muchas veces en las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Desde Mateus 2, capítulo 1, até o Apocalipse. Desde Mateo 2, Versículo 1. capítulo 2, versículo 1 hasta Apocalipsis. Uma outra acepção que muitos irmãos conhecem, ou as duas outras que eu quero mencionar para os irmãos, é o tempo kairos e o tempo cronos. Y otras 2 acepciones que los hermanos conocen es el tiempo kairos y el tiempo cronos. Uma relacionada a um período fixo Una relacionada a un periodo fijo e uma outra concepção relacionada ao tempo que pode ser medido ou mensurado. y otra concepción de tiempo que puede ser algo medido, que puede ser algo medido. Sim. E dentro dessas concepções, eu gostaria de separar aqui, muito talvez até didaticamente, pensando nos jovens e nas crianças, Y aquí en estos conceptos yo quisiera separar algo especialmente dirigido a los jóvenes y a los niños, onde nós trabalharemos com 3 aspectos. donde nosotros trabajaremos con 3 aspectos. Um relacionado à linha da vida, Uno relacionado a la línea de la vida, um outro aspecto relacionado à linha do dia, otro aspecto relacionado con el día, a linha do nosso dia, ou o tempo que nós passamos nas 24 horas, a la línea del día o el tiempo que nosotros pasamos durante las 24 horas, e um terceiro aspecto relacionado ao dia do Senhor. y un tercer aspecto relacionado al día del Señor. Então, só para que os irmãos, ou os jovens, crianças e os irmãos entendam bem a linha de raciocínio, né? Nós vamos começar falando dessa linha da vida. Entonces yo le pido a los hermanos que podamos entender estos raciocinios acerca del tiempo. Vamos a hablar acerca de la línea de la vida. Então, essa linha da vida ela tem uma característica marcante. Entonces esta línea de la vida tiene una característica marcante. E qual seja essa característica? ¿Y cuál sea esta característica? Que ela é finita Que ella es finita e tem também uma duração que é desconhecida do ser humano. Ela tem uma duração desconhecida pelo ser humano. y ella tiene una duración desconocida por el ser humano. Então são 2 aspectos Entonces son 2 aspectos da linha da vida. de la línea de la vida. Primeiro é que ela é finita, ou seja, ela se acaba, dito de uma outra maneira. Primero que ella es finita, o dicha de otra manera, que ella se acaba. E um outro aspecto é que não se pode conhecer quanto tempo dura essa linha da vida. Y aquí otro aspecto que a veces no podemos conocer cuánto dura esta línea de la vida. E aí eu faria uma pergunta para os irmãos. Y aquí yo le haría una pregunta a los hermanos.
Quantos dias, é uma pergunta retórica, não precisa responder, irmãos. Es una pregunta retórica, no es necesario que me respondan, hermanos. Quantos dias de vida nos restam? ¿Cuánto nos queda de días de vida? Alguém pode conhecer ou revelar essa soma? ¿Alguien puede conocer o revelar esa suma? O salmista disse o seguinte, se os irmãos quiserem me acompanhar, todo mundo conhece, eu creio que essa escritura é bem conhecida, Salmo número 39, En el Salmo número 39, versículo 4, versículo 4, falando dessa questão da perenidade do homem, hablando de esta cuestión perenidade de la perennidad do homem del hombre e desse desconhecimento, y de su desconocimiento, ele diz, faze-me conhecer, Senhor, él dice, hazme saber, Señor, o meu fim mi fin, e a medida dos meus dias, qual é? y cuánta sea la medida de mis días, Para que eu sinta quanto sou frágil. para que yo sepa cuán frágil soy. Isso aqui nos revela que quanto mais Y esto aquí nos revela que cuanto más eu conheço do Senhor yo conozco del Señor e de mim mesmo, y de mí mismo, da minha falta de capacidade, de mi falta de capacidad, mais eu me conscientizo da minha fragilidade. yo me concientizo más de mi fragilidad. Mais eu me conscientizo que essa linha da vida, ela tem um fim Yo me concientizo más que esta línea de la vida tiene un fin e que eu desconheço esse prazo. y que yo desconozco este plazo. E aí, continuando, o salmista diz, eis que fizeste os meus dias como a palmos. Y ahí el salmista continúa diciendo, he aquí diste a mis días término corto. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. El tiempo de mi vida es como nada delante de ti. Na verdade, todo homem, En la verdad, todo hombre, por mais firme que esteja, por mais firme que esteja, por más firme que esté, é totalmente vaidade. es totalmente vanidad. E um outro exemplo que nós encontramos nas Escrituras para ilustrar essa questão do prazo curto que nós temos, né? Y otro ejemplo que nosotros podemos ver en las Escrituras, de aquel plazo corto que nosotros tenemos, E desse desconhecimento com relação a esse presente do Senhor, que é a vida, y ese desconocimiento que nosotros tenemos acerca del presente de nuestra vida, eu queria trazer para os irmãos, eu quero trazer para os irmãos, yo quiero traer a los hermanos o exemplo do rei Ezequias. el ejemplo del rey Ezequías. Eu creio que todos conhecem a história. Yo creo que todos conocen esa historia. Ezequias adoeceu mortalmente. Ezequías enfermó Mortalmente. mortalmente. E o profeta Isaías Y el profeta Isaías deu uma determinação para ele, dizendo, coloca a tua casa em ordem. Y el profeta Isaías le dio una determinación al rey Ezequías: pon tu casa en orden, Porque morrerás porque morirás e não viverás. y no vivirás. E aí o que diz a história? Vamos ler no 2 Reis, capítulo 20. Vamos a leer aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20. Eu vou ler rapidamente aqui para nós ganharmos tempo, só um pedaço. Voy a leer solo un pedazo aquí rápidamente para que ganemos tiempo. Capítulo 20, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Diz assim, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, Dice así: y aún Isaías no había salido del medio del patio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vino a él palabra del Señor diciendo: volta e diz a Ezequias, vuelve y di a Ezequías, capitão do meu povo, capitán de mi pueblo, assim diz o Senhor, así dice el Señor, o Deus de Davi, teu pai, el Dios de David tu padre, ouvi a tua oração oyó tu oración e vi as tuas lágrimas, y vi tus lágrimas, e eis que eu te sararei. y he aquí que yo te sanaré. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
Al tercer día subirás a la casa del Señor. E aqui é o versículo onde eu quero chamar a atenção dos irmãos. Y aquí está el versículo donde quiero llamar la atención de los hermanos. Ainda que sei que os irmãos conhecem. Aún yo sé que los hermanos lo conocen. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Y acrecentaré a tus días 15 años. Que precioso, irmãos. Qué precioso, hermanos. Que Deus maravilhoso. Qué Dios maravilloso. Porque nós não sabemos o prazo da nossa existência. Porque nosotros no sabemos el tiempo, Mas- el plazo de nuestra existencia. Porém, Ezequias, ele teve essa graça do Senhor. Pero Ezequías tuvo esa gracia de parte del Señor. E eu digo que é uma dupla graça. Y yo digo que una gracia doble. Sim. Sí, Por quê? Porque ele estava enfermo à beira da morte. sí, porque él estaba enfermo. E além de ganhar mais 15 anos, Y además de darle 15 años, ainda sarou. aún lo sanó, también lo sanó. Sarou a Ezequias Sanó a Ezequías e ele pôde agora saber quanto tempo de vida ele teria diante do Senhor. y ahora podía saber cuánto tiempo más le dio el Señor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, Añadiré a tus días 15 años e das mãos do rei da Síria te livrarei, y te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti e esta cidade. a ti y a esta ciudad. E ampararei essa cidade por amor de mim Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo e por amor de Davi, meu servo. y por amor a David, mi siervo. Grande é a misericórdia do Senhor, irmãos. Grande es la misericordia del Grande Señor, é a sua hermanos. bondade. Grande es su bondad. Seguindo um raciocínio agora, pensando nessa linha do nosso dia. Eu quero que os irmãos guardem bem isso. Nós temos essa linha da vida que nós desconhecemos qual é o prazo. Siguiendo este raciocinio, hermanos, Nós temos essa linha da vida nosotros tenemos esa línea de la vida que é finita que es finita e que não sabemos quanto tempo durará. y que nosotros no sabemos cuánto tiempo durará. Agora nós vamos ver que nós temos um outro ingrediente, Ahora nosotros vamos a añadir otro ingrediente, que é a linha do nosso dia, as 24 horas que nós vivemos, num dia. que es la línea del día, de las 24 horas que nosotros vivimos en un día. E essa linha do dia, ou esse arco do dia, Y esa línea del día o ese arco del día, ele tem também características. ella también tiene algunas características. E uma delas que ele também é finito. Y una de ellas es que él también es infinito. Finito. Perdón, que él también es finito. Ou ese tiempo. seja, se acaba. Es decir, se acaba. Né? E um outro aspecto, Y otro aspecto, que ele tem uma duração que é rigidamente definida. y es que tiene una duración que es rígidamente definida. O que significa isso, uma duração rigidamente definida? ¿Qué significa eso? Una duración rígidamente definida. Simplesmente 24 horas. Simplemente 24 horas. Hoje eu acho que o jantar atrasou ali, né? A cena. Hoje a cena atrasou. Um Hoy la cena se atrasó un poquito. E passou o tempo, passou. Y pasó el tiempo y pasó. Não tem como voltar atrás. No tenemos como volverlo Aliás, atrás, tem, né? regresar Nós vamos atrás. ver que tem. Perdón. Nós vamos ver que tem, de alguma forma. Y nosotros vamos a ver que de alguna manera lo hay, lo tiene. Vamos ler então Josué 10, Vamos a leer entonces allí en Josué 10, 12 ao 14. Josué 10, 2, versículos 12 al 14. E diz assim: Então Josué falou ao Senhor, Dice así: Entonces Josué habló al Señor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, en el día en que el Señor dio los amorreos en las manos de los hijos de Israel, e disse na presença dos israelitas: y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, Sol, detente en Gibeón, e tu, lua, no vale de Ajalon. y tú, luna, en el valle de Acalón. Que precioso, irmãos. Qué precioso, hermanos. Que Deus maravilhoso. Que Dios maravilloso. Que Deus grandioso. Que Dios
grandioso, grandioso, que muda os Que- tempos e as estações, que cambia los tiempos y las estaciones, que remove reis e Que- estabelece reis, que remueve reyes y establece reyes, que dá sabedoria a sábios que da sabiduría a los sabios e entendimento aos entendidos. y entendimiento a los entendidos. E esse é o nosso Deus. Y Este é o nosso Deus, este es nuestro Dios, que parou o sol e parou a lua, que paró el sol y paró la luna, e que mudou o tempo, y que mudó el tiempo, porque Ele é o Senhor do tempo. porque Él es el Señor del tiempo. Amém, irmãos? Amén, hermanos. E no 14 ele acrescenta o seguinte, por isso que eu disse que não tem como mudar as 24 horas, porque elas são 24 horas. Mudou-se ali porque o Senhor fez um milagre, né? E Aqui- parou o sol e a lua. Aquí hubo un milagro porque el Señor paró el sol y la luna, mas humanamente no hay como volver en el tiempo. E o 14 vai nos asseverar isto. Y en el verso 14 nos va a aseverar esto. E não houve dia semelhante a esse, Y no hubo día semejante a este, nem antes, nem depois dele. ni antes ni después de él. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Oyendo el Señor así la voz de un hombre. Eu lembro, Jair, quando você falou que Moisés, né, era um reflexo da imagem do Senhor. Yo me acuerdo, Jair, cuando tú dijiste que Moisés era un reflejo de la imagen del Señor. Será que aqui Josué ¿Será que aquí Josué não pode ser também esse reflexo da imagem do Senhor? no puede ser también ese reflejo de la imagen del Señor? Porque será que Deus ouve a pecadores? Porque ¿será que Dios oye a pecadores? Então Deus ouviu aqui a voz de um homem. Entonces aquí Dios oyó la voz de un hombre. E por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermanos? Porque o Senhor pelejava por Israel. Completa o versículo. Porque, como dice en el versículo, el Señor peleaba por Israel. E, por fim, tendo esses dois ingredientes, Y por fin tuvo estos dos ingredientes. essa linha da nossa existência, a linha da vida, Esa línea de nuestra existencia, de la línea de la vida, e esta linha do dia, y esa línea del día, nós temos um fator muito importante a considerar, nosotros tenemos que considerar aquí un factor muy importante, do qual talvez nós não tenhamos muito tempo para expor, del cual de pronto nosotros no tenemos mucho tiempo para exponer, mas vamos citá-lo, que é o dia do Senhor. mas vamos a citarlo, que es el día del Señor. Caso nós estejamos vivos, En el caso que nosotros estemos vivos, haverá um único dia, habrá un único día, ou melhor dizendo, caso nós não estejamos vivos, né? o mejor, diciéndolo mejor, en el caso que nosotros no estemos vivos, Haverá um único dia habrá un día para cada um de nós, para cada uno de nosotros que terminará antes do fim, antes das 24 horas, que terminará antes de las 24 horas, antes do fim. antes del fin. É o nosso último dia. Ese es nuestro último día, É o dia que nós partiremos daqui para a glória. el día que nosotros partiremos de aquí hacia la gloria. Porque esse dia que nós morrermos, Porque ese día que nosotros morimos, se não alcançarmos a vinda do Senhor, si no alcanzamos a la venida del Señor, certamente esse dia para nós não terá as 24 horas. ciertamente ese día no tendrá para nosotros las 24 horas completas. Sim, irmãos? ¿Sí, hermanos? Me entendem? ¿Me entienden? Sí, amén. Estão seguindo esse raciocínio, irmãos? ¿Me están siguiendo la línea, hermanos? E aí, então, agora nós podemos, com esses três fatores, falarmos de algo muito importante. Entonces nosotros aquí en estos tres factores podemos ver algo muy importante. Podemos imaginarmos Podemos imaginar que nós somos empreendedores. que nosotros somos Empreendedores. emprendedores. E seria melhor ainda se fôssemos empreendedores do reino. Y sería mejor si nosotros fuésemos emprendedores del reino. Eu não sei se aqui na Colômbia há muito empreendimento, empresários, pessoas tocando negócios, No sé si aquí en Colombia hay muchos emprendedores, personas que están en negocios, mas no Brasil isso é muito comum. mas en Brasil eso es muy común.
As pessoas não querem mais trabalhar empregadas e abrem um negócio próprio. Las personas no quieren trabajar más como empleados, entonces abren un negocio propio. Porém, nesse empreendimento relacionado ao tempo, Sin embargo, nosotros en este emprendimiento relacionado al tiempo, nós temos algumas restrições orçamentárias, nosotros tenemos unas restricciones, de orçamento, de verba, de dinheiro, de plata. algunas restricciones de dinero. Sim. Por quê? Falando em relação ao tempo, Porque hablando en relación al tiempo, todos os dias têm a mesma duração. todos los días tienen la misma duración. Então, essa é uma restrição. Entonces Essa, para nós, é uma restrição. eso para nosotros es una restricción. Porque hoje, aqui mesmo, nós não vamos poder ficar depois das 11 horas da noite. Acaba Porque aquí nosotros no podemos quedar más de las 11. 11 de la noche. Às 11 é o silêncio. A las 11 hay silencio A total. reunião acaba antes. ¿Verdad? A reunião acaba antes. La reunión acaba antes. Mas nós temos... Está preocupado. Nós temos, então, essa restrição, a primeira restrição, Entonces nosotros tenemos aquella primera restricción, e é que todos os dias tem essas 24 horas. y es que todos los días tenemos esas 24 horas, Nem mais, ni más nem menos. ni menos. E uma outra restrição Y otra restricción é que não se pode negociar es que no se puede esse tempo. negociar. Esse tempo de Sí, 24 horas. Este tiempo de 24 horas no se Josué puede negociou. negociar. Josué negociou. Josué lo negoció, Ele orou, él oró pediu a Deus y le pidió a Dios e Deus ouviu. y Dios lo escuchó. Mas talvez seja até um desafio para nós nessa noite, alguém aí que consiga também essa misericórdia do Senhor, né? Mas puede ser que alguien consiga esta noche esa misericordia del Señor. Então isso, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso faz parte das regras do jogo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto hace parte de las reglas del juego. Não tem negociação. No hay negociación. São 24 horas. Son 24 horas. E aí, como é que você administra isso? Y ahí, ¿cómo es que usted va a administrar Como eso? nós administramos essas Como- 24 horas? ¿Cómo es que vas a administrar esas 24 horas? Eu até quero elogiar os irmãos pela organização aqui do retiro. Yo quiero elogiar aquí a los hermanos por la organización del retiro. Eu recebi antes um cronograma com tudo certinho, os horários, né? Recibí un cronograma con todos los horarios. Horário que tem que levantar, Horario de levantarse, horário de escovar os dentes, horario de cepillarse los dientes, né? Depois tomar o desayuno, né? O café. después Y así- tomar el desayuno y así por delante. Sim, mas isso veio antes para nós. Eu imagino que os irmãos tiveram um cuidado de programar isso dentro das 24 horas. Yo recibí eso, pero me imagino el trabajo que hicieron los hermanos para programar eso dentro del tiempo de las 24 horas. E um alerta para nós, né? Uma coisa é programar, né? Y hay una alerta para nosotros. Una cosa es programar. Pense bem aí, você jovem. Piense eso en Vo- usted, O jovem. en usted joven. Você faz programações, Usted hace programaciones. mas será que você cumpre as programações? ¿Será que usted cumple esos programas? É uma pergunta. Es una pregunta. E aí, irmãos, em se tratando do tempo, nós sabemos que alguém já disse, Entonces, né, hermanos, tratando del tiempo, alguien ya dijo que time is money. que tal vez Time is money. Tiempo inglés. es plata. Time is money. Tiempo es dinero. Time is money. Ok. E lá no Brasil, irmão, nós Fine, dizemos fine, que brother. tempo é dinheiro, né? Allá en Brasil decimos que el tiempo es dinero. Então nós podemos considerar que o tempo é nós usamos uma palavra em português, não sei se vai ter em espanhol. Mas o tempo é um ativo escasso. É um ativo, é algo de valor e é muito escasso. Sí, perdón. En portugués decimos que el tiempo es como algo escaso, como un archivo, como algo escaso. Um ativo, Un um ativo, un activo, como algo escaso.
Sim. Então ele é um ativo escasso, ou seja, é algo muito precioso, Entonces un activo escaso se dice de algo precioso e ele tem usos ou utilizações alternativas. y él tiene usos alternativos. Ou seja, O sea, já ouviu dizer assim, faço o que eu quero? ya he escuchado que se dice así, Alguien yo dice- hago lo que yo quiero. Não me incomode porque eu faço o que eu quero. No se incomoden O no me porque yo hago lo incomode. que yo quiero. Não me incomode. No me incomode porque yo hago lo que yo quiero. Ou não me moleste, né? No me moleste, Porque eu faço o que eu quero. yo hago lo que yo quiero. E de fato, irmãos, cada um de nós tem autonomia para lidar com o seu tempo. Y de hecho, hermanos, cada uno de nosotros tenemos autonomía para lidiar con nuestro tiempo. Um dos irmãos, não sei se foi Orlando ou Jair, que falou que nós não podemos fazer nada forçando os irmãos. Alguno de los dos hermanos, Orlando o Yair, dijo que no podemos hacer nada forzando a los hermanos. Nós exortamos, Nosotros exhortamos, encorajamos, animamos, porém, sin embargo, a decisão la decisión é autônoma. es autónoma. Cada um Cada uno dará conta de si mesmo. dará cuenta de sí mismo. Ainda que somos um corpo, Aunque seamos todavía un cuerpo, cada um dará conta de si mesmo. cada uno dará cuenta de sí mismo. E da mesma forma, Y de la misma manera, cada um dará conta do tempo que utilizou ou não para o Senhor. cada uno dará cuenta del tiempo que usó o no para el Señor. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Quanto tempo temos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Não é uma broma, irmãos. Não é uma broma. Então, voltando a esse raciocínio, temos esse ativo escasso Entonces, volviendo a este raciocinio, teniendo este activo escaso e com usos alternativos. y con usos alternativos. E, basicamente, nós vamos definir aqui duas funções de uso para o tempo, Entonces, vamos a usar aquí dos alternativas del uso del tiempo. certo? Uma coisa é utilizar o seu tempo para as funções básicas. Una cosa es usar su tiempo para las funciones básicas. Ou, dito de outra forma, funções vitais. O dicho de otra manera, funciones vitales. E nós podemos pensar juntos aqui o que será que eu gasto tempo que realmente precisa em termos de funções vitais? Y nosotros podemos pensar aquí, muchos podemos pensar, ¿será que usamos el tiempo para los usos vitales? Quais são esses usos vitais? ¿Cuáles son esos usos vitales? Por exemplo, ¿Perdón? Por ejemplo, dormir, dormir, necessidades fisiológicas, necesidades fisiológicas, comer, comer, beber. beber. São funções que nós gastamos tempo com elas, Son funciones en las cuales nosotros gastamos tiempo con ellas ou até investimos tempo, o hasta invertimos tiempo e são vitais. y son vitales. Não podemos deixar de fazê-las. No podemos dejar de hacerlas. Essa é uma classe que eu quero separar. Esa es una clase que yo quiero separar. E por um outro lado, Y por otro lado, nós temos a questão que está relacionada ao trabalho. tenemos la cuestión que está relacionada al trabajo. Então, basicamente, irmãos, nós temos esses dois eixos, funções vitais e trabalho. Entonces nosotros tenemos estas dos funciones vitales. Não, dois eixos. ¿Dos qué? Dois eixos. Eixos. Dois R's. Dos ejes. Tenemos dos ejes. Funções vitais Funciones vitales e trabalho. y trabajo. Essas duas coisas são necessárias. Esas dos cosas son necesarias. Houve um estudo Hubo un estudio recente reciente, que diz que no século XIX, melhor, desculpa, dice que en el siglo XIX, um operário de um país desenvolvido un operario de un país desarrollado gastava 154 mil horas. gastaba siempre 154 mil horas 154.000 horas trabalhando, trabajando da sua vida. de su vida. Eu pedi para o Luiz Daniel calcular isso, ele me disse que dava em torno de 18 anos. É isso? Yo le pedí a mi hermano Daniel y el cálculo dice que da en torno de, ¿cuántos? 18 anos. 18 años.
Vou colocar o óculos para enxergar ele, para ele dizer assim lá para mim. Me pongo los lentes para poder ver, a ver si me hace así a mí. Dijo que sí. Então esse estudo levantou que num país desenvolvido, Este hombre dijo que en un país desarrollado, os operários, los operarios, ao longo da sua vida, a lo largo de su vida, gastavam 154 mil horas trabalhando. gastaban 154.000 horas trabajando, O que equivale a 18 anos, lo mais ou que menos, equivale más o menos a 18 años da sua vida. de su vida. É pouco ou é muito isso? ¿Es poco o es mucho eso? Qual foi a estratégia de Faraó, será, para distrair o povo de Deus no Egito? ¿Cuál fue A estratégia? la estrategia de Faraón para distraer al pueblo de Israel en Egipto? Cada vez mais uma carga intensa de trabalho. Cada vez más jornadas intensas de trabajo. Essas 154 mil horas Estas 154.000 horas são apenas direcionadas ao trabalho. E lembre, irmãos, que temos funções vitais também. son solo dirigidas al trabajo, y recuerda, hermanos, que también hay funciones vitales. E nós estamos falando aqui de 1881, século XIX, então já passou bastante tempo disso. Y nosotros Estamos falando estamos de hablando del siglo XIX, que se gastaban 1881. en el año 1871, siglo XIX. Se gastava 154 mil horas. Se gastaban 154.000 horas. Agora, esse mesmo estudo, Ahora ese mismo estudio, ele detectou que nesses mesmos países desenvolvidos, él detectó que en esos mismos países desarrollados, hoje, hoy, ou seja, atualmente, es decir, actualmente, se gasta 65 mil horas se gastan 65.000 horas ao largo A da lo- sua vida. a lo largo de su vida. Um trabalhador, um mesmo operário. Un trabajador, un operario. Então, isso significa dizer, e esse estudo fala, que esse tempo livre, Entonces, ese estudio dice que ese tiempo, que el tiempo libre, ou seja, horas de ociosidade, o sea, tiempo de ocio, triplicou se triplicó na modernidade, nos Em- tempos atuais. en la modernidad, en los tiempos actuales, ese tiempo de ocio se triplicó. Ou seja, O sea, nós estamos gastando o nosso tempo, nosotros estamos gastando nuestro tiempo, não é mais com trabalho. perdón, Não é mais com o trabalho. no es más con trabajo. Talvez o Tal- nosso inimigo Tal vez nuestro enemigo tenha achado uma outra estratégia. ha encontrado una nueva estrategia. Será que alguém pode me dar uma pista? Algum jovem? ¿Será que algún joven me puede dar alguna pista? Uma pista para todos nós, né? Alguém já levantou ali um. Alguien ya levantó la mano allí. E isso, irmãos, é preocupante. Eso, hermano, alguien ahí levantó un celular. Entonces, hermanos, eso es preocupante. Porque nós estamos falando, esse estudo está falando Entonces- do mundo como um todo. Esse estudo Este fala estudio está diciendo que do mundo como um todo. habla del mundo como un todo, es un promedio alrededor del mundo. Porém, nós sabemos que nós estamos no mundo, Sin embargo, nosotros sabemos que estamos en el mundo, mas nós não somos do mundo. pero nosotros no somos del mundo. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Somos do Senhor. Nosotros somos del Señor. E aí eu queria trazer essa reflexão para os irmãos, Y aquí yo les quería traer esta reflexión a los hermanos, que todo o instante, que todo un instante, todo momento que nós vivemos, que en todo instante, en todo momento que nosotros vivimos, ele é irrevogável. Él es irrevocable. Ou seja, eu não posso voltar atrás, irmãos, em relação ao tempo. Es decir, que no podemos volver atrás en relación al tiempo. O que eu deixei de fazer, Lo que yo dejé de hacer, aquele tempo que eu deixei lá para trás, ele ficou. aquel tiempo que yo dejé allí atrás, ya quedó allí. Ou seja, O sea, nós daremos conta do Nós- nosso tempo ocioso. nosotros daremos cuenta de nuestro tiempo ocioso, Cada um de nós. cada uno de nosotros. E o que eu vejo, irmãos, o que eu vejo, Lo que irmão, hermanos, lo que yo veo
é que falando de uma perspectiva mundana, es que hablando desde una perspectiva mundana, já é grave. ya es grave. Existe inclusive filósofos, cientistas falando Inclusive existen filósofos y científicos hablando de quão prejudicial, del qué, perdón, de quão prejudicial de cuán perjudicial é perdermos o nosso tempo. es perder nuestro tiempo. Agora, nós, Ahora nosotros, como cristãos, como cristianos, quão mais sério seria cuán más serio sería se nós desperdiçássemos o nosso tempo si nosotros desperdiciáramos nuestro tiempo e deixássemos que o nosso coração y dejáramos que nuestro corazón se sobrecarregasse se sobrecargara com os cuidados dessa vida. con los cuidados de esta vida. Então nós temos um chamamento urgente, Entonces hacemos el llamamiento urgente para voltar para os princípios do Senhor. para volver a los principios del Señor. E eu quero que os irmãos me acompanhem em Mateus 25. Yo quiero que los hermanos me acompañen a Mateo 25. (25, 13, Versículo 13. 13). Versículo 13. Diz assim: Vigiai, pois, Que dice así: vigilad pues, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque isso é também como um homem Porque este es también como un hombre que, partindo para fora da terra, que partiendo para fuera de la tierra, chamou os seus servos llamó a sus siervos e entregou-lhe os seus bens. y le entregó sus bienes. E a um deu 5 talentos, Y a uno le dio 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, E ausentou-se logo para longe. y luego se ausentó bien lejos. E tendo ele partido, Y luego, habiendo partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, el que recibió 5 talentos negoció con ellos, e granjeou outros 5 talentos. y ganó otros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. De la misma manera que el que recibió 2, ganó otros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pero el que recibió 1 fue y cavó y escondió el dinero de su señor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Y mucho tiempo después el señor de aquellos siervos hizo cuenta con ellos. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Entonces se acercó al que había recibido 5 talentos y recibió los otros 5 talentos, Dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. E o seu senhor lhe disse: Y su señor le dijo: Bem está, servo bom e fiel. bien, buen siervo y fiel, Sobre o pouco foste fiel, sobre poco has sido fiel, sobre o muito te colocarei. sobre mucho te pondré. Entra no gozo do teu Senhor. Entra en el gozo de tu Señor. Aqui, irmãos, Aquí, hermanos, nós sabemos que está falando sobre a nossa responsabilidade ampla. sabemos que aquí está hablando sobre nuestra responsabilidad amplia Com relação àqueles dons que o Senhor nos entregou. en relación con aquellos dos que el Señor nos entregó. Agora podemos Perdón, fazer, aquellos dones que el Señor nos entregó. agora fazendo uma aplicação com relação ao tempo que Ele nos deu, porque certamente isso é um presente de Deus. Ahora vamos a hacer una relación con el tiempo que el Señor nos entregó, porque ciertamente es un regalo de Dios el tiempo que Él nos dio. E aonde nós estamos aplicando o tempo que o Senhor nos dá? Y en donde nosotros estamos aplicando el tiempo que el Señor nos da. Será que estamos negociando com esse tempo? ¿Será que estamos negociando con ese tiempo? Ou será que nós estamos gastando esse tempo de maneira desordenada ¿O será que nosotros estamos utilizando ese tiempo de manera desordenada e desagradando assim o nosso Senhor? y desagradando así a nuestro Señor? Amém, irmãos? Amén, hermanos. Então isso nos leva a um entendimento que nós temos agora
uma responsabilidade. Entonces ahora nos lleva esto a un entendimiento que tenemos nosotros como de una responsabilidad. Como nós podemos empregar sabiamente esse tempo que nos foi dado por Deus? O podemos nosotros usar ese tiempo sabiamente, ese tiempo que el Señor nos dio. E como lidar Y cómo lidiar com essa tripla restrição que nós temos? con esa triple restricción que nosotros tenemos. A primeira, La primera, que nós temos uma vida curta que nosotros tenemos una vida corta e que não sabemos aonde vai acabar ou quando vai acabar. y que nosotros no sabemos dónde ni cuándo va a acabar. Segundo, que nós temos um dia de 24 horas. Segundo, que nosotros tenemos un día de 24 horas. Lá no Brasil tem um banco que chama Itaú, fala Itaú 30 horas, 24 na internet e 6 na agência. ¿Cómo? Que en Brasil tenemos algo en Itaú, Um banco un banco chamado... que llama Itaú Eles, 24 o horas. slogan deles é 30 horas. ¿Ellos qué? O slogan deles é 30 horas. Slogan. El eslogan de ellos es 30 horas, 24 na internet 24 en la internet e 6 na agência. y 6 en la agencia. Mas para nós isso não vai funcionar, irmãos. Nós não Mas- podemos ficar 24 horas na internet. Para nosotros eso no va a funcionar, no podemos estar 24 horas en la internet. Ainda que tem igreja que já parte o pão na internet. Aunque nosotros tengamos, No Brasil existem igrejas en Brasil existen iglesias que fazem a ceia do Senhor que hacen la cena del Señor pela internet. por la internet. Gabriel sabe. Gabriel sabe. Então nós temos uma tripla restrição, que é a nossa vida, Entonces tenemos una triple restricción, que es nuestra vida, o dia de 24 horas el día de 24 horas e a nossa prestação de contas com o Criador do universo. y tengamos que dar cuentas con el Creador del universo. E como, irmãos, Y como hermanos, jovens, crianças, jóvenes, niños, como nós vamos lidar com essas questões? ¿cómo vamos a lidiar nosotros con estas cuestiones? Como vamos enfrentar esses desafios? ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos? E eu imaginei aqui duas atitudes. Y yo aquí me imaginé dos actitudes. Uma delas é que nós podemos fugir da questão. Una de ellas es que nosotros podríamos huir de esta cuestión. E a outra é E que a nós outra podemos fazer um controle Y la otra es que nosotros podemos hacer un control muito ferrenho do tempo. un control muy estricto del tiempo, Até contar os minutos, segundos e horas. hasta contar los minutos, segundos y horas. E eu entendo que esses são dois extremos. Entonces yo veo estos dos extremos. Um é fugir, Uno es huir, fazer de conta que não existe nada disso. hacer como si no existe nada de esto. E um outro extremo, fazer esse controle minucioso do tempo. Y el otro extremo es hacer como un control muy minucioso del tiempo. E normalmente quem foge da questão, ele tem uma intenção. Y normalmente quien huye de esta cuestión tiene una intención. Ou seja, ele quer anular a sua consciência Es decir, él quiere anular su em conciencia relação a essa passagem do tempo. en relación al pasar del tiempo. Já ouviram dizer, não sei se aqui na Colômbia, as pessoas dizem, nossa, como o tempo está passando rápido, né? Yo ya he visto noticieros aquí en Colombia que dicen, mira cómo es que el tiempo está pasando tan rápido. Parece que antes andava mais devagar o tempo, Pareciera que antes pasaba más lento el tiempo. mais despacio. Sí, más lento el tiempo. Então, quando nós queremos fugir da questão, Entonces, cuando nosotros queremos huir de la cuestión, nós deixamos a vida correr. entonces nosotros dejamos que la vida corra. No Brasil tem um cantor que ele fala assim, um cantor mundano, que ele fala, deixa a vida me levar, En Brasil existe un cantante mundano que dice, deja que la vida te lleve. deixa a vida me levar Deja que la vida te lleve. e vida leva eu. Y vida, Leva eu. llevo yo. Me lleve. Y que la vida me lleve. Sí. Pero nós outros, irmãos, Pero nosotros, hermanos,
Nós não somos mundanos. Nosotros no somos mundanos. E nós não podemos desconhecer esses aspectos do tempo. Y nosotros no podemos desconocer estos aspectos del tiempo. Porque, de certa maneira, estaríamos anestesiando, Porque de cierta manera nosotros estaríamos anestesiando, sem dormir, acordado e anestesiado. perdón, Sem dormir, sin dormir, acordado despiertos e anestesiado. y anestesiados. Por isso Por eso que muitas pessoas do mundo que muchas personas del mundo se entregam aos vícios, se entregan a los vicios, ao tabaco, al tabaco, al cigarrillo, à bebida a la bebida e muitos outros, y muchos otros muitas outras drogas. y muchas otras drogas. Provérbios, eu vou ler aqui rapidamente, porque o nosso tempo já está. Voy a leer aquí rápidamente en Proverbios porque nuestro Provérbios tiempo, 31:6 Porque diz nós- assim, irmãos. aquí en Proverbios 31:6 Proverbios 31:6. diz: Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que Dal- beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Ok. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad. Y de su miseria no se acuerden más. E Lucas 21:34 Lucas 21:34 diz: dice: Olhai por vós, mirad también por vosotros mismos, porque nós corremos esse sério risco, porque nosotros corremos ese serio riesgo. ainda que nós não vamos nos entregar à bebida, ao vício, ao fumo, Aunque nosotros no nos vamos a entregar a la bebida, al vicio, a fumar, porque isso seria grosseiro demais. porque eso sería muy grosero. Porém, as Escrituras nos dizem, Sin embargo, las escrituras nos dicen: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Então, num extremo, nós temos esses que querem fugir da questão, Entonces, en un extremo existe aquellos que quieren huir de la cuestión, os quais nós ilustramos aqui agora. los cuales nosotros ilustramos aquí ahora. E de um outro extremo, nós temos esse controle minucioso do tempo. Y por otro extremo, nosotros tenemos el control minucioso del tiempo. Com relação a essa questão do controle minucioso, En relación a ese control minucioso, nós devemos saber que nosotros debemos saber dia a conta chegará. que un día la cuenta llegará. Ou seja, ébrio no início, amargo o fim. Já dizia, Es decir, ebrio en el inicio, pero Amargo. amargo al fin. já dizia um dito popular. Sí, ese es un dicho popular. E nós temos uma irmã no Brasil Nosotros tenemos una hermana en el Brasil que disse que nós devemos sempre ter uma visão de vencedores. que nosotros debemos tener siempre una visión de vencedores. E nesse contexto, irmãos, Y en ese contexto, hermanos, eu gostaria de trazer dois exemplos. yo quisiera traer dos ejemplos. É o de Esaú. Uno É o de Esaú. es el de Esaú. Em Hebreus 12:16, se os irmãos puderem me acompanhar. En Hebreos 12:16, los hermanos me pueden acompañar. 12:16 de Hebreos. Diz em Hebreus 12:16: Dice en Hebreos 12:16:
Ninguém seja devasso ou profano, y ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, como Esaú, que por uma refeição que por una comida vendeu o seu direito de primogenitura. vendió su derecho a la primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, Porque queriendo él después heredar la bendición, foi rejeitado, fue rechazado, porque não achou lugar de arrependimento, porque no halló lugar de arrepentimiento, ainda que com lágrimas o buscou. aunque lo buscó con lágrimas. Então nós percebemos aqui que o Senhor dá um tempo para que nós possamos nos arrepender. Entonces nosotros percibimos acá que el Señor nos da un tiempo para que nos podamos arrepentir. Porém, Sin embargo, nós devemos entender que Nós- muitas vezes nosotros debemos entender que muchas veces nós ultrapassamos o limite nosotros ultrapasamos el límite e muitas vezes não há y muchas veces no hay lugar de arrependimento. lugar de arrepentimiento. E isso vale com relação à maneira com que nós administramos o nosso tempo diante do Senhor. Y eso vale cómo es que nosotros administramos nuestro tiempo delante del Señor. E um outro exemplo muito claro que nós temos nas Escrituras Y otro ejemplo muy claro que nosotros tenemos en las Escrituras é o exemplo de Jezabel, que está em Apocalipse 2:20. es el ejemplo que nosotros tenemos allí de Jezabel en Apocalipsis 2:20. E vai dizer assim: Y dice así: Tenho contra ti que toleras Jezabel, Tengo contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mujer que se dice profetiza, ensinar e enganar os meus servos, enseñar y engañar a mis siervos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. para que se prostituyan y coman de los sacrificios de la idolatría. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Y le di tiempo para que se arrepienta de su prostitución. O Senhor é misericordioso, irmãos. El Señor es misericordioso, E hermanos. ainda com pecadores, Y aún con pecadores, inimigos seus, enemigos suyos, Ele dá tempo para arrependimento. Él da tiempo para el arrepentimiento. E não se arrependeu, aqui diz a Escritura. Y la Escritura dice, y no se arrepintió. Eis que a porei numa cama, He aquí que te pondré en una cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, y sobre los que adulteran con ella vendrá gran tribulación, se não se arrependerem si no se arrepintieren de suas obras. de sus obras. E um exemplo do que o Senhor pode fazer quando alguém, um servo seu, Y aquí un ejemplo de lo que el Señor puede hacer con un siervo suyo se dedica, ou melhor, dedica o seu tempo que dedica su tiempo à causa do Senhor, a la causa del Señor, à causa do reino. a la causa del reino. Josué, capítulo 11, versículo 18. Josué capítulo 11, versículo 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Por mucho tiempo Josué hizo guerra contra todos esos reyes. E isso fala da perseverança de Josué, Eso habla de la perseverancia de Josué, que não gastou o seu tempo consigo mesmo que no gastó su tiempo consigo mismo e serviu ao Senhor de maneira fiel. y sirvió al Señor de manera fiel. No 19 diz: Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraron en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. O 21. Naquele tempo veio Josué El verso 21. También en aquel tiempo vino Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron. y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Eram os gigantes que Josué enfrentou. Eran los gigantes que Josué enfrentó. De Debir, De Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, de Anab y de todos los montes de Judá e de todas as montanhas de Israel. y de todos los montes de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Y Josué los destruyó totalmente y a sus ciudades. E por fim, Josué 24:31, Y por fin ya hay en Josué 24:31,
Ele vai dizer: serviu, pois, Dice así: y sirvió pues Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Israel al Señor todo el tiempo de Josué. E todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué mucho tiempo, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. E por fim, irmãos, eu gostaria, a gente teria mais um tempo aqui, mais algumas considerações, mas eu creio que nós já estamos um pouco avançados. Tenía algunas consideraciones más por el tiempo que está un poco avanzado. Eu gostaria de deixar um encorajamento para os irmãos. Yo quisiera dejarle una llamada de atención, de ánimo a los hermanos. E queria dar um testemunho de uma irmã Y quisiera dar un testimonio de una hermana que está conosco que está con nosotros no Brasil. en el Brasil. Essa irmã, ela tem 80 anos Esta hermana tiene 80 años. e essa irmã, ela tem vários problemas de saúde. Y esta hermana tiene varios problemas de salud. E de alguma forma ela está muito debilitada. Y de alguna manera ella está muy debilitada. Tem problemas nos rins, Tiene problemas de los riñones, ficou cega de um olho. quedó ciega de un ojo. O outro olho que ela tem, ela enxerga muito pouco. Con el otro ojo que ella tiene no puede ver muy bien. Porém, Sin embargo, o seu tempo su tiempo é dedicado es dedicado de forma intensa de manera intensa ao Senhor. al Señor. Para nós termos um pequeno exemplo, para tener un pequeño ejemplo, essa mesma irmã esta misma hermana dedica 2 horas por dia dedica 2 horas por día para ler para leer a Bíblia la Biblia em espanhol. en español. Ou seja, ela estuda espanhol e lê a Bíblia. Es decir, ella estudia español y lee la Biblia. Essa irmã, essa mesma irmã, Esta misma hermana completou agora, completó ahora, no ano de 2019, en en el año de 2019, 12 anos 12 años de leitura de lectura sistemática sistemática e ininterrupta y sin interrupción das Escrituras, de las Escrituras, com um olho só, con solo un ojo. prejudicado. ¿Verdad? Prejudicado. Esse olho está prejudicado. Ese ojo está dañado, como enfermo. E essa mesma irmã Y esta misma hermana escreveu 2 poesias. Esta hermana escribió dos poemas, 2 poesías. Sim. Sí. E eu vou ler essas 2 poesias que ela enviou para os irmãos refletirem, meditarem aqui na Colômbia. Y yo voy a leer esos 2 poemas que esta hermana escribió y envió a los hermanos aquí en Colombia para reflexionar sobre ellos. Então, a primeira poesia diz Tempo ao Tempo. É o nome, Tempo ao Tempo. La primer poesía, el título es Tiempo a tiempo. Diz assim, Y dice así, tempo que vai passando, dice así, oh, tiempo que va pasando, como a fumaça de um trem, como el humo de un tren, vai voando junto ao vento, va volando junto al tiempo, va volando junto al viento, e não dá tempo a ninguém. y no le da tiempo a nadie. Passa o tempo sem dar tempo, Pasa el tiempo sin dar tiempo, nem mesmo para respirar. ni aún para respirar. O tempo não tem medida, El tiempo no tiene medida, não tem tempo para esperar. no tiene tiempo para esperar. Vamos então remir o tempo, Entonces vamos a redimir el tiempo que Deus nos dá, el tiempo que Dios nos da, nas coisas que são do alto, en las cosas que son de lo alto, para no alto morar. para morar en lo alto. Ah, se o tempo voltasse no tempo que Deus nos deu, Si el tiempo volviera en el tiempo que Dios nos dio,
para tudo buscarmos no tempo que se perdeu. Para todo buscaríamos en el tiempo que se perdió. E a outra poesia, o outro poema, Y el otro poema, é Remindo o Tempo. el título es Redimiendo el tiempo. Vamos remir o tempo, Vamos a redimir el tiempo, boas obras praticar. a practicar buenas obras. Sim, Sí, como os filhos da luz, como los hijos de la luz, para não nos envergonhar. para no avergonzarnos. O tempo é dado por Deus, El tiempo es dado por Dios, o grande Deus Criador. el gran Dios creador. Seja sábio e não nécio. Sea sabio y no necio. Dê mais tempo ao Senhor. Dé más tiempo al Señor. No mundo há tempo para tudo. En el mundo hay tiempo para todo. Assim diz o pregador. Así dice el predicador. Semeia a boa semente, Siembra la buena semilla para colher fruto do amor. para cosechar el fruto de amor. Como uma sombra o tempo passa. Como una sombra pasa el tiempo, Também a sua concupiscência. también su concupiscencia. Andemos em obediência. Andemos en obediencia, No tempo que Deus nos dá. en el tiempo que Dios nos da. Fui examinar o tempo. Fui a examinar el tiempo, Vi que ele é enganador. vi que Él es engañador. Então, não dê tempo ao tempo. Entonces no dé tiempo al tiempo, Dê mais tempo ao Senhor. dé más tiempo al Señor. Amém, irmãos? Vamos Amém, orar irmãos. e Vamos pedir que orar. o Senhor nos dê a sua graça Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos dé su gracia nesse tempo que estamos juntos, en este tiempo que estamos juntos, para que possamos de fato para que de hecho podamos aproveitar aprovechar o tempo que o Senhor nos deu. el tiempo que el Señor nos dio. Amém? Amén. Amén. Aleluya, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús por tu obra preciosa, Señor. Gracias porque tú nos has concedido tiempo, Señor, para estar delante de ti, Señor. Señor, concédenos como Moisés en su salmo, Señor, que escribió que enséñame a contar mis días, Señor, para adquirir de tal manera sabiduría, Señor. Concédenos, Señor, aprovechar el tiempo delante de ti, Señor. Perdónanos el tiempo perdido, Señor, y ayúdanos a mirarte a ti, Señor, para ser atraídos a ti y que el tiempo, Señor, que tú nos concedes, lo podamos aprovechar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, enamóranos más de ti, Señor, y en pos de ti correremos, Señor. Damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque tú eres el que habitas en altura y en la eternidad, Señor, y que también has creado los cielos y la tierra y el tiempo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Concédenos entregar todo nuestro ser en tus manos y lo ponemos en tus manos confiados en la obra preciosa del Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Señor. Amén.